O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Esse tempo da Quaresma é o tempo que corresponde a 5 domingos. Então estamos praticamente chegando na metade da nossa Quaresma. E nesse final de semana, as leituras vêm nos definir qual é o verdadeiro caminho que nós precisamos seguir para chegar a essa vida nova proposta por Jesus. E ao mesmo tempo, analisando as 3 leituras, nós já vamos descobrir que não tem outro caminho senão o caminho da obediência a Deus. O caminho da obediência incondicional. Eu me entrego a Deus sem impor nenhuma condição. Mas é também o caminho da escuta do projeto de Deus para a minha vida. É o caminho da observância dos planos do Pai. Esse caminho é caminho garantido para o céu. É caminho garantido para essa vida nova. A primeira leitura que nós lemos, tirada lá do livro do Gênesis, o capítulo 22, nos apresenta Deus fazendo um teste com Abraão. Eu não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura. O que é que Deus pede para Abraão? Que Abraão mate o seu próprio filho. Levem um folhetinho para casa e leiam de novo essa leitura. Se não é um absurdo o que Deus está pedindo para Abraão. Mas o fato de Deus testar o povo é muito comum no Antigo Testamento. Primeiro, Deus quer saber como anda o coração da pessoa. E ao mesmo tempo, Deus quer experimentar a fidelidade da pessoa quando Deus faz um teste com alguém. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nós vamos ver que testar alguém faz parte do plano de Deus. Para ver até onde vai a nossa fidelidade aos seus planos.
Portanto, era uma forma de Deus confiar que tal pessoa, ou melhor, confirmar que tal pessoa, confirmar que tal povo, que tal comunidade era digna de viver uma relação íntima com Deus. Só que no caso da primeira leitura que nós ouvimos, Abraão não sabia que ia ser testado. O teste era conhecido pelo povo. Deus vai nos testar algum momento da nossa vida. Mas com Abraão não foi assim. Abraão não sabia que Deus ia fazer um teste. E a prova que Deus estava submetendo a Abraão era uma prova absurda. Matar o filho único, matar Isaque. Que não era somente um filho único, mas era o herdeiro da promessa, era a garantia do futuro. E qual era o futuro esperado por Abraão? Tomar posse da terra prometida. Não foi outra coisa que fez Abraão quando deixou para trás a sua família, quando deixou para trás os seus pais, a sua terra. Isso era o sentido da peregrinação de Abraão, tomar posse dessa terra prometida. Então Abraão se vê diante de um Deus que parece querer tomar de volta tudo aquilo que ele já havia dado. Que parece querer tomar de volta todas as bênçãos que haviam sido derramadas. E aí nós podemos nos perguntar, será que dá para confiar num Deus assim, gente? Será que dá para confiar num Deus que muda de ideia da hora para outra, de uma hora para outra? Será que foi uma boa opção de Abraão ter deixado tudo e apostado nesse Deus? Ah, mas a verdadeira prova é essa. Mesmo diante de tudo isso, é o continuar esperando em um Deus que num instante parece querer destruir os nossos sonhos. Sonhos que Ele próprio nos ajudou a construir. É o confiar num Deus que se contradiz e que de repente parece esquecer tudo que havia prometido. E como é que Deus reage a esse pedido? Ou melhor, como é que Abraão reage a esse pedido de Deus? Diz o texto que Abraão não abriu a boca, a não ser para dizer, aqui estou. Ele não discute com Deus. Ele não usa de argumentos para salvar o seu filho. Diz a primeira leitura que ele age, ele levanta de madrugada, ele prepara as coisas, ele se põe a caminho, e lá no lugar do sacrifício, ele constrói um altar, ele amarra o seu filho. O silêncio de Abraão é a prova de que ele confia em Deus, é a prova de que ele se entrega, é a prova de que ele teme a Deus, versículo 12. E a obediência a Deus gera o quê? A bênção. A própria primeira leitura nos responde: te darei uma descendência tão numerosa. Ou seja, quanto mais eu obedeço a Deus, mais as bênçãos de Deus chegam na minha vida. Isso é uma coisa muito bonita para nós, gente. Ainda mais diante dessa situação que nós estamos vivendo. A obediência a Deus gera bênção para todas as nações. Que nós possamos, ao longo dessa quaresma, ser igualzinho a Abraão. Colocar Deus no centro da nossa vida. Que ao percorrer esse caminho de conversão, nós nos tornemos cada vez mais atentos, cada vez mais disponíveis a Deus. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Essa segunda leitura, ela foi escrita mais ou menos 57, 60 anos depois de Cristo. E essa carta tem como objetivo único advertir a comunidade quanto à unidade. A comunidade estava cada um seguindo um caminho diferente. E aí São Paulo vem dizer: não, nós temos uma força muito grande que nos une. E essa força gera a unidade, essa força nos salva, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E essa força que nos une mesmo sem que mereçamos.
A partir do momento que eu me lanço a descobrir qual é o projeto de Deus para a minha vida, eu vou encontrando pessoas nessa caminhada que também, e aí gera a unidade, diz a segunda leitura. Mas para que isso aconteça, diz São Paulo, eu preciso fazer a experiência do amor de Deus. Amor que une, amor que gera alegria, amor que salva, amor que faz com que eu me torne mais acolhedor. E acolher essa salvação é identificar a nossa vida com a vida de Cristo. É percorrer o caminho que Cristo percorreu. É por isso que São Paulo diz, se Deus é por nós, quem é que vai se atrever a ficar contra nós? Se nós temos um Deus que nos ama, que caminha conosco todos os caminhos percorridos da nossa vida, quem é que vai se atrever a desviar aquele que é amado por Deus? Senão nós mesmos. Nós que vamos fazendo opções erradas ao longo da nossa vida. A gente precisa parar com isso de jogar a culpa em Deus por toda a desgraça que acontece na nossa vida. Tem muita gente que é especialista em colocar a culpa na conta de Deus, mas se esquece muitas vezes de olhar para a própria situação em que está vivendo. Meus irmãos, o pecado, ele tem esse poder de transformar o nosso coração num coração insensível, de transformar a nossa vida numa vida leviana. Se nós não ficarmos atentos às situações de pecado que rondam a nossa vida, que rondam a nossa família, num curto espaço de tempo, nós vamos estar relativizando toda a nossa vida. Vamos colocando Deus cada vez mais em segundo lugar, até Ele alcançar o último lugar das nossas preferências. A palavra de Deus vem nos dizer que Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Foi isso que fez Abraão na primeira leitura. Mesmo sem entender qual era a vontade de Deus, ele se entregou a Deus. Foi isso que fez a Virgem Maria. Quando aquele anjo vai visitar aquela menina de 17 anos, e ela, sem saber o que dizer, disse: faça-se em mim aquilo que já está no coração de Deus. A confiança em Deus gera a bênção. Quer experimentar bênção na sua vida? Confie mais em Deus. Não permita que os meios de comunicação, a televisão, dite como vai ser o meu relacionamento com Deus. O manual para um bom relacionamento com Deus se chama Evangelho. Aqui está o manual que vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Não são os meios de comunicação que vão ditar como vai ser a minha intimidade com Deus. E por fim a gente olha o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, o capítulo 9, que nos coloca diante da transfiguração. Nós já celebramos essa festa o ano passado, a festa da transfiguração. Mas para a gente entender bem o que aconteceu aqui com Jesus, com Pedro, Tiago e João, nós precisamos voltar um pouquinho no Evangelho. Aqui está dizendo que é a partir do versículo 2, capítulo 9, versículo 2. Mas a gente precisa voltar lá no capítulo 8, versículo 31. E aí nós vamos entender o que é essa transfiguração. Jesus começa a dizer para os discípulos que o caminho dele ia ser um caminho difícil. Jesus começa a dizer para os discípulos que ele ia ser pregado na cruz, que ele ia ser rejeitado por todo mundo. E aí começa a dar algumas instruções para os discípulos. E eles diz: quem quiser continuar nesse caminho, renuncie a si mesmo, tome a cruz, entregue a sua vida num caminho de dor, num caminho de cruz. E aí os discípulos começam a ficar meio que desorientados, começam a ficar desanimados. Como é que eu vou seguir alguém que tem como algo a me oferecer o sofrimento? Nós deixamos tudo para seguir Jesus, os discípulos comentando entre si.
E agora parece que nós estamos caminhando para algo que vai ser um fracasso. Que rei governa de uma cruz, gente? Como é que eu vou ser fiel a uma pessoa que é morta como um desgraçado, como um maldito? Maldito o homem que é dependurado numa cruz. Naquela colina em Jerusalém seria plantada a cruz de Cristo. E ali terminava o sonho daqueles 12, os sonhos de glória, os sonhos de triunfo, os sonhos de honra. E aí começaram a se perguntar, será que vale a pena? Essa pergunta pode ser feita a qualquer um de nós hoje. Eu escutei muito ao longo dessa semana, Padre do céu, eu rezo tanto, parece que essa doença não vai embora. Será que vale a pena continuar rezando? E quando a gente perde uma pessoa querida da nossa vida? Será que valeu a pena esse caminho de oração que eu fiz ao longo por essa pessoa? E aí nós temos esta cena de hoje, em que Jesus se transfigura diante. Na verdade, essa cena é conhecida como teofania. É Deus se manifestando por uma voz. E diante dessa manifestação de Deus, aí Pedro tem a brilhante ideia: ô Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos construir aqui 3 barraquinhas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E a gente fica por aqui. É isso que acontece muitas vezes quando nós participamos de uma experiência de oração, quando nós participamos de um encontro, de um final de semana, quando nós organizamos uma caravana e vamos lá até a Canção Nova, vamos à Aparecida. Como é bom aquele dia. A vontade que nós temos é de que todos os dias da nossa vida sejam iguais àqueles dias. Mas a missão nossa, eu costumo dizer sempre para as crianças, nós não podemos achar que uma experiência de oração serve para a vida toda. A missa que nós estamos celebrando, a Eucaristia que nós estamos celebrando, é como se fosse um posto de gasolina. Eu ganhei um carro no dia do meu batismo. Só que esse carro, ele não anda a vida toda sem abastecer. Ele anda um percurso. E de repente eu preciso encher o tanque, senão o meu carro não anda. O que nós estamos fazendo nesse final de semana não é outra coisa, vindo até a igreja, abastecer o tanque da nossa vida com a palavra de Deus, com o sacramento da Eucaristia, muitos com o sacramento da reconciliação, para que a gente tenha força para andar mais uma semana. É bom a gente estar aqui. Que bom seria se a nossa vida fosse só isso aqui. Mas nós sabemos que não é. Por isso, eu abasteço a minha vida com a Eucaristia, com a palavra de Deus, e aí Deus me dá a força de caminhar mais um pouco. E diante dessa pandemia, parece que a minha gasolina não vai muito longe. Eu ando um pouquinho e já vem o desânimo de novo. Então eu vou me abastecendo da palavra, eu vou me abastecendo dos sacramentos. E aí sim, eu vou caminhando nesse mundo com a única certeza: aqui tudo é passageiro, eterno é só lá no céu. Peçamos nessa Eucaristia que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.